prepare-se, porque o que está por vir vai surpreender até os mais desavisados. Um retrocesso planetário já seria suficiente para bagunçar a vida de qualquer um, mas dois? O universo resolveu apertar o botão de modo caos neste mês. Vênus começou sua dança retrógrada no dia 1º de março, e agora Mercúrio se prepara para entrar na mesma sintonia no dia 15. É como se o cosmos estivesse apertando pause, rebobinando e apertando play ao mesmo tempo, e você vai sentir cada segundo dessa confusão de um jeito que nunca imaginou. E se você nasceu em um período específico, essa energia vai atingir você com uma força que poucos conseguem suportar. Se for o seu caso, precisa estar preparado para o que está por vir. Mas antes, vamos falar sobre algo que quase ninguém entende quando o assunto é retrocesso. Não se trata apenas de coisas andando para trás. Há algo muito maior em jogo aqui. Todo mundo acha que retrocessos significam apenas problemas. Planos atrasados, pessoas do passado reaparecendo como fantasmas, mas isso é só metade da história. Essa dupla retrógrada não está apenas revertendo eventos, ela está reescrevendo-os. Vênus já começou a distorcer nossa visão sobre amor, desejo e autoestima. Agora, Mercúrio entra em cena, jogando mal-entendidos e reviravoltas cósmicas na mistura. E é aí que as coisas ficam ainda mais estranhas. 15 de março. Essa é a data em que Mercúrio começa sua dança retrógrada. Mas há algo mais acontecendo nesse dia, algo tão importante que a maioria das pessoas nem faz ideia. Não é apenas mais um retrocesso. Quando você descobrir o que realmente está em jogo nessa data, sua mente vai explodir. Poucos percebem, mas o dia 15 de março carrega uma história de traição, caos e reviravoltas inesperadas. É conhecido como os Idos de Março. E, séculos depois, o universo parece estar ecoando essa mesma energia. Só que, desta vez, a traição não vem de um punhal nas costas, mas das mensagens no seu celular, das relações que você achava que eram sólidas e até dos pensamentos que surgem na sua própria mente. Porque aqui está a verdade nua e crua, Mercúrio retrógrado começa exatamente nessa data fatídica. E isso só pode significar uma coisa: prepare-se para um nível de mal-entendidos que você nunca viu antes. Mensagens serão lidas da maneira errada. Conversas serão distorcidas. Acordos vão desmoronar por causa de uma palavra mal colocada. As pessoas vão presumir o pior, e a paranoia vai pairar no ar como eletricidade estática. E o pior de tudo? Não são só os outros que vão interpretar tudo errado. Você também pode estar vendo ilusões. Às vezes, as maiores traições não vêm dos outros, mas da sua própria mente, convencendo você de algo que não é real. Mas aqui está o segredo que ninguém conta: se souber navegar por essa energia, você pode virar o jogo a seu favor. A mesma força que gera confusão também aguça a intuição. Se parar de reagir e começar a ouvir, vai conseguir distinguir o que é real do que é apenas distorção. Enquanto os outros caem na armadilha dos desencontros e do drama, você estará 10 passos à frente, captando os sinais que o universo está enviando no meio do caos. E acredite, esses sinais vão aparecer. Mas as coisas não param por aí. Não é só a mente que está sendo bagunçada. Algo mais profundo está acontecendo no campo emocional. Nas próximas semanas, algo estranho vai começar a acontecer com seus sentimentos, e eles podem nem ser seus. Já entrou em um lugar e, de repente, sentiu uma onda de ansiedade, tristeza ou euforia sem que ninguém tivesse dito nada. Agora imagine isso multiplicado por 100. Durante esse período, você vai absorver as emoções dos outros de um jeito tão intenso que pode nem perceber que não são suas. De repente, está tomado por uma tristeza inexplicável, ou uma ansiedade sem motivo, só para descobrir depois que um amigo estava passando por um colapso naquele exato momento. É como se suas barreiras emocionais estivessem se dissolvendo. Em vez de se sentir como um indivíduo, você se torna uma antena para tudo ao seu redor. Não vai apenas ouvir o que as pessoas dizem, vai sentir o que elas realmente querem dizer. E isso pode ser exaustivo. Imagine carregar não só o seu próprio estresse, mas o estresse dos seus amigos, da sua família, até de desconhecidos que passam por você. Os empáticos vão sentir isso com ainda mais intensidade.
Pode rir mais do que o normal, chorar sem motivo ou se sentir esgotado depois de interações sociais como nunca antes. Mas aqui está o detalhe: isso também é um presente. Se conseguir reconhecer o que está acontecendo, pode usar essa conexão emocional a seu favor. Vai conseguir ler as pessoas com uma precisão assustadora. Saberá o que está acontecendo por baixo dos panos, mesmo quando elas não disserem uma palavra. Se alguém mentir, a energia não mente. Enquanto a maioria se perde no turbilhão emocional, você pode transformar isso em um curso intensivo de empatia universal. Vai entender as pessoas mais profundamente do que nunca. Mas cuidado, se não estabelecer limites, essa energia vai sugar suas forças rapidamente. E se eu dissesse que não é só sobre emoções? Porque, durante esse retrocesso, há algo mais tentando se comunicar com você, e não é humano. Alguns vão ver, outros vão ouvir, e alguns apenas sentirão que estão sendo observados. Há momentos em que a realidade parece mais fina, como se algo estivesse à espreita logo além do seu campo de visão, fora do alcance dos seus ouvidos. Quando Vênus e Mercúrio estão retrógrados ao mesmo tempo, as rachaduras começam a aparecer. Talvez você já tenha notado, um sussurro quando não há ninguém por perto, aquela sensação estranha de estar sendo observado, mas quando se vira, não há nada. Sombras que não deveriam se mover, mas que parecem dançar nas bordas da sua visão. No começo, pode até achar que é imaginação, mas quanto mais tenta ignorar, mais persistente isso se torna. A verdade é que nem todas essas presenças são ruins. Algumas estão apenas de passagem, atraídas pelas flutuações de energia. Outras podem até estar tentando se comunicar, deixando pistas, cutucando você para que chegue a conclusões que nunca teria alcançado sozinho. Mas se algo parecer estranho, se o ar no ambiente mudar e você de repente se sentir drenado, inquieto, como se algo estivesse muito perto, é hora de ter cuidado. Quanto mais você reconhece essas energias, mais elas também o notam. E o mais estranho de tudo? Não se trata apenas de ver ou ouvir coisas. Essas energias não seguem as regras comuns. Elas estão mexendo com algo ainda mais bizarro, algo que acontece de maneiras que você jamais esperaria. Os sentidos deveriam ficar em suas pistas: visão para os olhos, som para os ouvidos, paladar para a língua. Mas agora, essas fronteiras estão começando a se dissolver. Talvez você já tenha sentido isso. Uma música que não só soa bonita, mas parece explodir em cores na sua mente. Uma memória tão intensa que quase tem gosto, como se pudesse saboreá-la se concentrar o suficiente. Emoções que não ficam apenas no peito, mas irradiam de formas quase físicas: pressão, calor, textura. Não é apenas uma peculiaridade da mente. Isso se chama sinestesia, e normalmente é algo com que se nasce. Mas sob a influência desses retrocessos sobrepostos, está acontecendo espontaneamente com pessoas que nunca experimentaram isso antes. É como se a própria realidade estivesse travando, reconfigurando os circuitos da forma como processamos o mundo. Talvez seja o planeta distorcendo nossa percepção. Ou talvez seja algo mais profundo, algo despertando dentro de nós, forçando-nos a sintonizar uma frequência que normalmente ignoramos. E se o universo está dobrando a maneira como você experimenta a própria realidade, o que mais ele está tentando lhe mostrar? A maioria das pessoas pensa que os retrocessos são passageiros. Um pequeno abalo, um pouco de desentendimento. Depois, tudo volta ao normal. Mas se você vem se sentindo estranho há algum tempo, talvez até antes de março começar, isso não é imaginação. Porque a verdade é que os retrocessos não chegam e vão embora de uma vez. Eles se infiltram antes de começarem oficialmente e permanecem muito depois de terminarem. Neste momento, estamos mergulhados nessa zona de sombra. Mas a parte mais impressionante? O período de sombra não é apenas um aviso. É também um teste. Agora, certos temas estão reaparecendo em sua vida porque o universo está observando. Essa energia não some no instante em que Mercúrio retoma seu movimento direto. Não é como se, ao final de um retrocesso, tudo voltasse ao lugar como num passe de mágica. Errado. A energia leva tempo para se dissipar, como um tremor secundário que se espalha por semanas, às vezes meses. Então,
Mesmo depois que Mercúrio se realinhar, você ainda sentirá os efeitos do que está acontecendo agora. É por isso que quem se sentia perdido, preso ou emocionalmente sobrecarregado antes do dia 1º de março já estava sob a fase de sombra de Vênus. Ela começou antes do retrocesso oficial, puxando as pessoas de volta para feridas antigas de relacionamentos, desejos esquecidos, versões de si mesmas que pensavam ter deixado para trás. E Mercúrio está prestes a fazer o mesmo, com seus pensamentos, suas palavras, a maneira como você interpreta a realidade. Se você acha que vai acordar um dia e tudo fará sentido novamente, pense melhor. A única saída dessa energia é atravessá-la. Você está sendo chamado a enxergar padrões que ignorou, a reconhecer hábitos que precisa romper, a finalmente admitir o que sempre esteve rodando em segundo plano em sua vida. E para alguns, essa percepção vai doer, porque aqui está a verdade, nem todos vivenciam essa energia da mesma forma. Para alguns, é apenas um incômodo passageiro. Mas para outros, esse retrocesso está prestes a mudar tudo. E se você nasceu em um determinado período, prepare-se, porque vai sentir isso com toda a intensidade. Lembra quando eu disse, no começo, que se você nasceu em certa data, precisa ficar atento? É por isso. Nem todos os retrocessos atingem da mesma forma. Para alguns, é um estranho contratempo. Atrasos, desencontros, pequenos solavancos no caminho. Mas para outros, é um terremoto cósmico em plena atividade. E a diferença está no seu mapa astral. Se você tem fortes posicionamentos em Touro, Libra, Gêmeos ou Virgem, não está apenas sentindo esse retrocesso, você está vivendo. Vênus governa Touro e Libra. Mercúrio governa Gêmeos e Virgem. E agora, ambos os planetas estão em plena rebelião. Não se trata apenas do seu signo solar. Se sua Lua, ascendente ou até planeta-chave como Vênus ou Mercúrio caem nesses signos, você está na linha de frente. Esse retrocesso está empurrando você para uma reestruturação mental e emocional completa. As certezas que você tinha estão sendo questionadas. As crenças que sustentava, desmoronando. Talvez você comece a notar padrões estranhos, sonhos recorrentes, símbolos ou até pessoas do seu passado ressurgindo. Alguns podem sentir como se estivessem sendo puxados de volta para lugares que não visitavam há anos. O universo está reproduzindo seu passado como um antigo rolo de filme. Por quê? Porque você deixou algo passar. Isso não é apenas um momento de reflexão. É uma intervenção. O cosmos está exigindo que você olhe para algo que ignorou, algo que deveria ter aprendido, mas não aprendeu. E a parte mais assustadora? Se você tentar resistir, se tentar fingir que não viu, o universo vai pressionar ainda mais. Os sinais vão se intensificar. As lições vão se repetir, porque isso não é algo de que você possa fugir. Mas aqui está a questão: isso não está acontecendo para puni-lo. Está acontecendo para despertá-lo. As pessoas sendo mais afetadas não são as azaradas. São aquelas que estão recebendo uma oportunidade, porque o que vem a seguir é uma chance que a maioria nunca tem. E se você pudesse ter uma segunda chance para consertar algo que julgava perdido para sempre? Falamos de arrependimentos como se fossem permanentes, como se, uma vez tomada uma decisão, estivesse tudo acabado. Mas e se não for assim? Os retrocessos não são apenas sobre caos. Eles rebobinam o tempo. Abrem estranhas portinholas de volta ao passado, deixando que coisas que julgávamos encerradas voltem à vida. Não para nos assombrar, mas para serem corrigidas. Pense nisso. Por que ex-namorados reaparecem do nada? Por que problemas antigos ressurgem? Por que nos sentimos atraídos por memórias que achávamos ter enterrado? Por que o universo está dizendo, tente de novo? Há algo do seu passado que ainda ecoa em sua mente, uma decisão da qual se arrepende, um momento em que as coisas poderiam ter sido diferentes. Talvez seja um relacionamento do qual você desistiu cedo demais. Um sonho que abandonou. Uma chance que teve medo de agarrar. Agora, o universo está lhe entregando um botão de reset. Mas aqui está o detalhe: isso não é sobre forçar o passado a se repetir. É sobre vê-lo com novos olhos.
A pessoa que você era naquela época não é a mesma que é hoje. As circunstâncias podem parecer iguais, mas você é diferente. Esse é o verdadeiro poder deste momento. Você está diante de uma escolha. Pode continuar repetindo os mesmos padrões ou, finalmente, se libertar deles. Se você ainda está aqui, gostaria de agradecer pela sua atenção. Se gostou do conteúdo e quer ver mais, considere clicar no botão de inscrição. Seu apoio é muito apreciado. Sinta-se à vontade para compartilhar suas experiências ou pensamentos nos comentários abaixo. Até a próxima, cuide e se inscreva-se para mais conteúdos esclarecedores.